partir dessa aula, a gente vai começar a entender os conceitos de bancos de dados e a gente vai passar a criar sistemas onde agora eles vão ser integrados com o banco de dados, ou seja, a gente vai criar telas que elas podem salvar dados em um banco de dados. Os dados que a gente fizer agora uma tela de cadastro, os dados vão ficar salvos de forma que você, quando fechar o programa e abrir de novo, todos os dados vão ficar lá preservados, tá? Então a gente vai agora entrar numa outra fase. A gente estava até a aula anterior somente criando telas, e essas telas elas não tinham utilidade ainda. As telas eram só de exemplo para a gente criar, aprender a desenhar, e as telas ainda não salvavam informações, não funcionavam de fato. A partir dessa aula, a gente começa a criar telas integradas com o banco de dados. Ou seja, no banco de dados vai estar salvo as nossas informações que forem cadastradas nas telas que a gente for desenvolvendo. Bem, e para a gente entender o que é um banco de dados, eu trouxe aqui uma apresentação bem rápida, com os conceitos bem básicos, tá? O foco desse curso é ser muito prático, é ser muito direto ao ponto. Então, eu não vou aqui abordar os conceitos, teorias de bancos de dados, não. Eu vou focar no conceito prático, tá? Para você entender o que é e começar a fazer e desenvolver uma aplicação. Na hora que você estiver desenvolvendo um sistema, você vai entendendo alguns conceitos e aí você aprende na prática. Então, o que é basicamente um banco de dados? Um banco de dados, de forma mais simples possível, é o local onde a gente vai guardar as informações do nosso sistema. Então, o banco de dados é o local que armazena todas as informações do nosso sistema. Simples assim, direto ao ponto. E aí a estrutura básica de um banco de dados. Você vai ter que se acostumar com esses três termos aqui, tá? Então, registros, tabelas e banco de dados. Vamos lá. O primeiro a você entender é você entender que um registro, ele nada mais é do que uma ficha. Imagine que você tem um cadastro de clientes, por exemplo. E um cadastro de clientes, você tem a ficha de cadastro desse cliente. Então, a ficha de cadastro desse cliente é chamada de registro. Ah, um conjunto de registros, ou seja, todos os registros vão estar salvos dentro de uma tabela. E uma tabela a gente poderia fazer uma analogia com uma pasta. Uma pasta onde você guarda várias fichas. Tá? Então, numa pasta onde você guarda várias fichas de cadastro, essa pasta, ela é no termo de banco de dados, ela se chama tabela. Okay? Então, aqui a gente tem um registro. Aqui a gente tem uma tabela, que dentro da tabela eu guardo vários registros, ou seja, várias fichas. E essas tabelas, várias tabelas, ou seja, várias pastas, elas são armazenadas em um arquivo, né? Como o exemplo aqui, um arquivo de aço. Então, o nosso arquivo de aço seria o nosso banco de dados. Então, o banco de dados armazena várias tabelas e dentro de cada tabela a gente possui vários registros, tá? Então, o armário ele armazena as pastas e dentro de cada pasta tem várias fichas. Então, essa seria uma analogia para banco de dados, em termos muito práticos para você entender o conceito direto ao ponto, sem muita teoria. E o banco de dados que a gente vai utilizar, o programa de banco de dados que a gente vai utilizar é esse aqui chamado MySQL. Então, o MySQL é um banco de dados em que ele era gratuito antigamente. Depois ele foi comprado pela Oracle, que passou a ser a empresa que mantém o MySQL. Daí o MySQL ficou como uma versão paga e foi criado um novo banco de dados chamado MariaDB, que nada mais é do que o mesmo MySQL, porém com um nome diferente, tá? Mas basicamente eles são a mesma coisa, tá? Então é tanto que dentro do Delphi, tudo que a gente for trabalhar, a gente vai estar trabalhando, na verdade, com o MariaDB, que é o banco de dados de versão gratuita, mas todos os termos que a gente vai se referir daqui para frente, a gente vai estar se referindo como MySQL. Inclusive, tudo dentro do Delphi se refere ao MySQL, tá? Então, a gente vai estar utilizando o MariaDB como banco de dados, mas ele nada mais é do que a versão gratuita do MySQL, a mesma empresa que mantém os dois. Então, não tem muitas diferenças de um para o outro, tá? Essencialmente, esse aqui tem uns recursos a mais que caracterizam a versão paga. Mas o MariaDB é a versão gratuita que tem basicamente tudo que a gente precisa
para trabalhar com um banco de dados, tá? Um banco de dados muito robusto, um banco de dados muito interessante que utilizado por grandes empresas. Então, o sistema que você for fazer, seja ele qual for o porte que você for fazer esse sistema, na realidade de um programador freelancer, o MariaDB dá conta perfeitamente. E para essa aula, a gente vai executar um passo a passo, tá? Para que a gente consiga preparar o ambiente para que a gente possa trabalhar com o banco de dados, ok? Então, o primeiro passo vai ser baixar o Champ. Esse Champ é uma ferramenta onde já vem incluído nele, dentre outras ferramentas, o nosso banco de dados MySQL. Então, ele é uma forma mais simples que a gente possui de instalar o MySQL e deixar tudo configurado no nosso computador. Baixando esse programa Champ e dentro dele já vem embutido o MySQL, o nosso banco de dados MySQL. Então, o primeiro passo é baixar o Champ. O segundo passo é instalar o Champ, depois de baixado, instalar ele, que é bem simples a instalação. Terceiro passo, a gente vai baixar esse outro arquivo aqui, tá? Chamado libmysql.dll. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você fazer o download desse arquivo. Então, baixar esse arquivo e, por último, a gente vai copiar esse arquivo libmysql para a pasta do Windows. Okay? Depois de baixar esse arquivo, a gente vai só copiar ele e colar dentro da pasta do Windows e está pronto o nosso ambiente para trabalhar com o banco de dados MySQL. Bem, para baixar o Champ, a gente vai abrir aqui o navegador, digitar na busca lá em cima do seu navegador Champ. E aqui o primeiro site, esse Apache Friends, é o site oficial do Champ. Entrando no site, você já vai ter de cara aqui a opção ó, baixar. E aqui você pode escolher várias versões para vários sistemas. A gente vai escolher aqui o Champ para o Windows. E ele já vai sugerir aqui o download do arquivo baseado na sua versão do Windows. Tá? Se é o Windows 64 bits, 32, enfim, ele já vai sugerir o arquivo correto. Então a gente vai só salvar o arquivo, salvar aqui na área de trabalho, salvar e aguardar o download. Ok, concluído aqui o download do meu arquivo, aqui então o executável, eu vou simplesmente instalar o Champ dando 2 cliques sobre ele. Bem, e aí ele já vai começar dando essa mensagem, você pode simplesmente clicar em OK, tranquilo, e aí a tela inicial do instalador. É só clicar em Next. A gente vai deixar somente marcado a opção phpMyAdmin, PHP, MySQL e Apache. Ok. Next. Pode deixar aí por padrão essa mesma pasta aqui, ó, a pasta onde ele vai instalar o Champ. Então pode deixar na unidade C e ele vai criar uma pasta chamada Champ. Então Next novamente. O idioma padrão Next. Pode desmarcar essa opção Next, Next. E é só aguardar a finalização dessa instalação. Ok, finalizada a instalação, ele finaliza com essa tela. Então você pode manter marcada essa opção aqui, já que ele vai abrir o painel de controle assim que a gente clicar em finalizar. Então, finalizar. E ele já abre aqui o meu painel de controle inicial. E eu preciso, sempre que a gente for trabalhar com o Delphi, que a gente precisar acessar o banco de dados MySQL, a gente vai precisar entrar nesse painel de controle e dar um Start na ferramenta Apache e um Start na ferramenta MySQL. Simples assim, dá um clique aqui no botão Start e outro aqui no botão Start. O MySQL está, aguarda aí aparecer a numeração das portas e está finalizado o processo de instalação do Champ. A gente pode fechar. E para finalizar, agora a gente vai baixar o último componente da nossa instalação, que é um arquivo DLL. Tá? É um arquivo DLL que a gente precisa, que o Delphi precisa, para conseguir acessar o banco de dados MySQL. Então, o link para esse arquivo, para fazer o download desse arquivo, está na descrição do vídeo. Já vou deixar lá certo, diretamente o link para você baixar esse arquivo. E ele vai abrir essa tela
aqui o nome do arquivo, libmysql.dll. Esse é o arquivo que a gente precisa baixar. Então, só clicar no botão Download. Então, eu vou salvar aqui o arquivo na minha área de trabalho. Salvar. É um arquivo pequeno, está aqui salvo. Então, eu posso fechar meu navegador. Está aqui o arquivo salvo. Agora, eu preciso copiar esse arquivo, mover, na verdade, esse arquivo para a pasta do Windows. Como é que eu faço isso? Botão direito, opção recortar. E aí você vai abrir a pasta aqui, você vai no disco C dois pontos. Dentro de C dois pontos, localiza a pasta Windows. Entra dentro da pasta Windows e você vai localizar a seguinte pasta. Você vai localizar a pasta syswall64. Se essa pasta syswall64 não existir, você vai colar o arquivo dentro dessa pasta system32. Tá? Esse é um passo extremamente importante. Você não pode errar nisso aqui. Então, se seu arquivo, seu sistema possuir syswall64, você vai colar dentro dessa pasta. Se o seu Windows não possuir essa pasta, você vem aqui na pasta system32 e coloca dentro dela. No meu caso, tem aqui a 64. Vou abrir essa pasta e vou clicar com o botão direito aqui na parte branca, colar. E aí eu confirmo, continuar. E está feito. Lá, meu arquivo veio para aqui, para a pasta syswall64, está lá colado meu arquivo. Finalizamos o conteúdo da aula aqui, preparamos o ambiente, conseguimos instalar o XAMPP e conseguimos baixar o arquivo libmysql e copiar para a pasta Windows. Então, o nosso ambiente está preparado e a partir de agora a gente pode começar, de fato, a criar telas integradas com bancos de dados. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários sua dúvida e a gente vai se comunicando. Porém, se você não conseguiu alguma etapa, se você tem uma dúvida mais profunda e gostaria de uma comunicação diretamente comigo, você pode entrar para o grupo do Telegram. É um canal onde a gente pode se comunicar mais diretamente e eu posso tirar suas dúvidas de forma mais apropriada, onde eu posso gravar um vídeo, gravar um áudio, enfim. A gente pode interagir de forma mais direta, tá? Então eu posso lhe ajudar de forma mais direta. Se você tem alguma dúvida, quer um auxílio mais pessoal, entra no grupo do Telegram que o link está na descrição do vídeo. E a gente vai, para a próxima aula, criar nosso primeiro sistema integrado com um banco de dados.